Tô esperando o pessoal começar a chegar, meninas lindas, pra gente falar hoje sobre a Nigredo. O inverno da alma. Vai ser uma live muito especial hoje, porque o inverno da alma é muito complicado, né? Quando a gente vive situações que a gente não espera que a gente viva, né? Que a gente acha que a gente tem força para viver essa situação. A gente, como a história da Branca de Neve, né? Que ela passa, né? Ela entra naquela floresta negra, né? Naquela floresta escura, e ela fica muito tempo ali perdida, né? Naquela floresta, esperando alguém salvar, esperando que aconteça alguma coisa, né? Que ela consiga sobreviver, né? Porque muitas vezes quando a gente está nessa fase da Nigredo, ou seja, na fase da noite escura da alma, na fase do desespero, na fase da sombra, a gente só espera sobreviver, né? Então a gente tenta de todas as formas, resolver essa situação. E aí acontece que a gente não conseguindo resolver a situação, a gente vai cada vez mais no fundo do poço, né? A Nigredo é aquela fase que a gente fica muito no fundo do poço, que a gente fica muito no desespero, na desesperança, né? No escuro. E aí a gente tenta resolver essa situação, mas muitas vezes a gente não consegue resolver, né? Porque a gente não tem a consciência. A gente não consegue perceber que ao encarar as sombras, né? Depende somente da gente, né? A gente precisa encarar essas sombras. E aí essa live é importante porque aqui eu vou dar algumas dicas, né? Para que você saiba como você pode encarar essas sombras e encontrar a luz no fim do túnel. E essa luz no fim do túnel é exatamente a albedo, é a próxima fase, né? Da alquimia psíquica, né? Porque são 3 fases. A primeira é a Nigredo, quando você está no completo escuro, quando você está ali na escuridão das sombras. A albedo, quando você já começa a encontrar uma luz no fim do túnel, né? E a rubedo, que é como você consegue, né, integrar de fato o seu ser, né? Você consegue chegar ali numa integração, né? Como se fosse a primavera da alma, né? A rubedo. Então, são essas 3 fases que a gente passa pela alquimia psíquica. E hoje eu vou trazer um pouco dos vieses, né, dos processos que integram a Nigredo, né, que são que em relação à alquimia, né, a alquimia tradicional, digamos, né, porque Jung ele trouxe essa questão da alquimia psíquica, porque ele comparou os processos alquímicos, né, da antiguidade, ele teve acesso a esse estudo, e ele como um psicólogo, né, um pesquisador da mente humana e da alma humana também, ele percebeu que esses processos eles eram muito parecidos com os processos da psique, né? Então, o processo, por exemplo, da Nigredo tinha muito a ver com os processos processo das sombras, né? Com a identificação com as sombras. A albedo ela tinha muito a ver com aquela questão de você, que era, na verdade, a Nigredo é o processo quando você começa a queimar, quando você começa o início da purificação do metal, né? Porque a alquimia, o que ela vai fazer? Ela vai tentar transformar o chumbo, que é um metal, em ouro, né? Um metal, digamos assim, simples, em um metal nobre, né? Que é o ouro. Então, nesse processo de purificação, quando você começa a purificar, você tem que meio que incinerar o metal, né? E esse processo da Nigredo, ela começa justamente com a incineração, ou seja, você pega os problemas que você tem e você tenta queimar esses problemas. Você tenta dar um fim a esses problemas, né? Então, o primeiro processo da Nigredo é a calcinatio, né? Quando você pega... Oi, Pepe, tudo bom? Que bom que você tá aqui. Quando você pega... Boa noite, comecei aqui a live, né? Só tem você até agora. Mas vamos aí, vamos junto, Pepe. É bom que você aprende um pouco sobre alquimia psíquica, que é muito legal. Esse processo, muito interessante. E aí eu estava explicando sobre a Nigredo, que é o processo das sombras, né? O processo do inverno da alma, que é quando você está ali na mais profunda depressão, quando você está ali sem saber como você encara os seus problemas, né? As suas sombras. E Jung ele percebeu que esse processo ele tem
ele é parecido com o processo da Nigredo, né, na alquimia, que é quando você começa a queimar o metal para que ele se torne um metal nobre, ou seja, a nossa alma, ela tem o processo de começar a purificar, para que ela encontre de fato a integração do ser, né, ou seja, o nirvana, a plenitude total, né, que é quando você está ali no equilíbrio, que é quando você está totalmente alinhado ao que você veio fazer aqui, né, no mundo. Que muita gente tenta procurar esse propósito, mas não acha, né? Não acha porque está desconectado, né? Tá desconectado da sua própria alma, tá muito no ego, tá muito no que as pessoas vão achar de mim, o que a sociedade espera de mim, o que a minha família espera de mim. Então você está desconectado do seu self, né? Da sua fonte, digamos assim. E aí a Nigredo, ela é integrada por 3 processos, né? São 3 processos que integram o processo da Nigredo, que é a calcinate, que é justamente essa queima dos problemas, né, que eu tava falando. Quando você pega os seus problemas e você começa a queimar esses problemas. Você fala assim, eu quero resolver isso, eu quero incinerar esses problemas, eu quero pulverizar. E aí como é que você começa a fazer essa pulverização, né? Você encara esses problemas, você traz os problemas à consciência. Por exemplo, tem um filme que acho que a maioria das mulheres já deve ter assistido, que é aquele Comer, Rezar e Amar, né? Que é um filme muito famoso com a Julia Roberts, né? Que ela resolve sair de um processo que ela tá, enfim, que ela tá totalmente sem saber o que ela quer da vida dela. Eu acho que ela já é lá, já tem uns 40 anos por aí. Que é quando a gente começa esse processo, né? O Jung, ele começou esse processo depois dos 40, que ele foi descobrir a respeito da alquimia psíquica. Então, quando a gente tem 40 anos, é que chega aquela fase daquelas crises existenciais, né? Que a gente fala, ai meu Deus, eu não sei o que eu quero fazer da minha vida, trabalhei a vida inteira, criei meus filhos, enfim, tô num processo profissional que eu não sei o que eu quero, e aí você começa essa crise existencial. Essa crise existencial é o primeiro passo da Nigredo. É quando você percebe que tem alguma coisa errada ali. Quando você, opa, peraí, tem alguma coisa aqui que não tá indo bem, eu trabalhei esse tempo todo e eu não tô satisfeita, não tô feliz, o que tá acontecendo, né? No caso da personagem do Comer, Rezar e Amar, a Lizzie, ela tem uma crise existencial com o relacionamento dela, né? Ela começou um relacionamento com um homem, ela se casou com ele, muito feliz, mas ela foi percebendo que de repente não era aquela pessoa que ela amava, né? Não era aquilo que ela queria pra vida dela. E aí ela começa a jornada da integração do self. O primeiro passo é encarar esse problema. Que diabo de relacionamento é esse que eu tô vivendo? Ela começa a se questionar. E aí ela percebe que o casamento dela não é feliz. E ela pensa, eu tenho que resolver esse problema. Eu vou ter que resolver isso. E aí ela conversa com o marido dela, enfim, tem toda uma cena, eles passam por um divórcio bem difícil, né? Porque, enfim, a fase da Nigredo não é fácil, né? Tem que começar a encarar essas coisas e começar a resolver. E aí eles se separam, né? Ele ama muito ela, mas enfim, acaba dando um divórcio pra ela. E aí ela começa um relacionamento com outro rapaz, um rapaz mais novo, assim, que ela acha mais divertido, enfim. E aí eles começam a ter um relacionamento bacana e tal, ele é um cara diferente pra ela. Só que também ela percebe que não é aquilo que ela quer. Enfim, a Lizzie começa em busca dessa jornada de autoconhecimento. E aí, nessa fase que ela tá, com esse rapaz mais novo, ele começa a mostrar pra ela que ela tem que ser mais autêntica, que ela tem que se conectar com ela mesma, e que ela percebe que isso é uma dor dela. Ela começa a perceber assim, realmente, eu preciso de respostas, eu não sei quem eu sou. No casamento que eu tava antes, eu era mais parecida com fulano. Nesse relacionamento agora, eu tô mais parecida com esse fulano. Quem eu sou de verdade? Então já começa com essa questão. Quem eu sou? Às vezes as crises, elas começam com um relacionamento com uma pessoa, ela pode começar com uma questão profissional, ela pode começar com uma questão espiritual, familiar, né? Por exemplo, o seu filho saiu de casa e você não sabe mais quem é você ali sozinha, se você é uma pessoa divorciada ou se você se divorciou. Você não sabe exatamente onde você tá, o que você quer fazer da sua vida. E aí é onde você mergulha, nessa floresta negra, nessa floresta obscura, né? Nessa fase. E você começa a procurar. Enquanto você não coloca esses problemas de frente, quando você não coloca uma luz na sombra, isso não fica evidente pra você, não é evidenciado. Então você não sabe como resolver. No caso da Lizzie, ela foi procurar ajuda. E aí ela pensou assim, eu vou procurar uma ajuda, vou procurar ajuda espiritual. Eu acho que o meu problema é espiritual. Então eu vou fazer uma jornada. Aí ela resolve viajar.
Ela fala assim, não, eu vou fazer o roteiro do comer, rezar e amar, né? Eu vou procurar ajuda espiritual, eu vou procurar viver a minha vida, conhecendo lugares que eu possa comer e tal, e eu vou procurar um novo amor. Se der certo, eu vou achar um novo amor. E aí, nesse processo, ela sofre uma fase da Nigredo, que é ela já sofreu a calcinatio, né? Que é justamente queimar esse problema, resolver esse problema, incinerar a questão dela procurar quem ela é verdadeiramente. E aí ela sofre um outro problema, que é a da mortificatio, que na alquimia é quando você mata, é como se você matasse aquele metal, né? Como se você colocasse ele meio que de molho, para ele ficar ali de molho, para você continuar purificando ele, mas que é um processo alquímico. E esse processo se chama de mortificatio, é a morte. É a morte daquela Lise que era antes, é a morte daquele relacionamento que ela tinha antes, para renascimento de uma nova Lise, né? O renascimento de uma nova mulher, uma nova Jaqueline, uma nova pessoa, né? Que você quer que viva essa nova jornada. Então eu estou me orientando aqui para eu não me perder. A mortificatio é como se ela fosse uma morte simbólica. Morreu aquela questão anterior. Aquela já ficou para trás. Você já incinerou, você já pulverizou aquilo ali. E agora a gente vai começar de fato a deixar aquilo para trás. E aí você surge um novo processo, que é o do separatio, ou seja, você separa aquilo que não é mais útil para você daquilo que de fato agora você vai vivenciar, né? E aí a Lise começa a viver esse novo processo, né, dela separar todas essas questões, e morreu aquilo que ficou para trás, e aí ela vai escolher de fato como que ela vai resolver essas situações, né? Então a Nigredo, ela é uma fase muito importante para que você possa superar esses desafios, identificar esses problemas, né? E consiga superar isso. Tem uma música que eu adoro, né? Eu adoro rock, assim, eu amo rock. Tem uma música do Pearl Jam chamada Black, né? Ela é uma música muito bonita, eu sempre gostei dessa música. Só que ela é uma música muito triste, porque o próprio cantor, o Ed Vedder, que foi quem compôs a música, ele fala que essa música ele compôs numa fase muito triste da vida dele, numa fase muito ruim da vida dele, que foi quando ele era apaixonado por uma menina na adolescência e essa menina não correspondia a ele não conseguia fazer com que ela amasse ele, né? E ele sofreu muito nessa fase, muito com essa menina. E aí tem uma parte dessa música que até me emociona muito assim quando eu ouço, que ele fala assim, que você pode ser a estrela de alguém, né? Você vai ser a estrela de alguém, por que você não pode ser a minha estrela? Então ele fala que é uma música muito triste, por isso a música chama Black, ou seja, Nigredo, né? Negro, a fase negra, a fase obscura, a fase da sombra. E é uma fase que ele, assim, ele sempre teve que cantar essa música, porque é um dos maiores sucessos do Pearl Jam, né? Mas pra ele é uma música muito triste. Mas você tem que passar por essa fase, né? É importante que você passe por essa fase da Nigredo, que você supere, para que você se transforme, né? Para que você se renove, que você viva a mortificatio, que você mate, enfim, aquela personagem que existia anteriormente, né? Com toda aquela consciência que você adquiriu agora. E que você separe o que é ruim do que é bom, para que você viva uma nova vida. E aí um exercício muito bom para que você possa fazer, para poder identificar essa sombra, é você fazer um diário, né? Você fazer um diário de confrontação, assim. Você pega, escreve lá, né, um diário, e você confronta todos aqueles problemas que você tem. Por exemplo, se você tem um problema de profissional, né? Por que você tá vivendo essa fase profissional? O que tá te incomodando, né? E por que isso te incomoda? Por que essa pessoa, esse chefe, essa equipe, essa profissão, essa empresa te incomoda tanto? Por quê? É você encarar. É você vestir o papel de adulto, né? Que você não é mais criança, você não é mais vítima, né? Entenda isso, você não é mais vítima, que você agora precisa resolver os seus problemas. E você veste o papel de adulto, o personagem de adulto, e você encara essa questão profissional, pessoal, relacionamento, né? O que eu tô fazendo com esse relacionamento? Eu quero esse relacionamento? Eu tô feliz nesse relacionamento? Por que eu sofro tanto, né? E aí você traz à luz essas sombras que você quer colocar para debaixo do tapete, você quer esconder, você quer deixar ela lá, perdida na floresta. Só que quem tá perdido na floresta não é só a sombra, é você. É você que precisa resolver isso. Enquanto você não pegar esse problema
seu e pulverizar, ele sempre vai voltar. Porque a vida, ela faz isso. Ela sempre traz de volta aquele problema até que você resolva. Até que você resolva aquela situação. E aí cabe a você saber como você vai resolver. Você vai primeiro identificar: que problema que eu tenho? Que situação é essa? Identifica. Aí você se conecta com o seu self, que tá ali te esperando. Ela tá ali, o seu self, sua alma, tá ali esperando para ser ouvida. Esquece o ego. Não fica pensando o que minha família vai pensar, o que os outros vão pensar, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Esquece. Faz uma oração, se silencia, se cala. Faz uma meditação e pensa nessa questão de maneira adulta, de maneira que você consiga resolver esse problema. E você peça para o seu subconsciente: traga à luz a solução, traga à luz quem eu sou. Eu não sei se vocês acompanham aquela série O Senhor dos Anéis, que está tendo agora, Os Anéis de Poder. No último episódio, né, para quem acompanha, enfim, que se não assistiu ainda, tem um spoiler. Nesse último episódio, tem uma cena que eu achei assim, sensacional. Nesse Senhor dos Anéis, né, nesse momento, na Terra-média, existe um personagem que ele é como se fosse aquele, né, que a gente não gosta de falar o nome, que vive lá embaixo, e que ele é gigantesco, assim, ele é enorme, o nome dele é Borog. E esse ser, ele surge lá de baixo, ele surge das trevas, para atormentar os anões, né, ele surge para atormentar os anões. E aí tem um anão, que ele é o chefe dos anões. E ele é o chefe, ele é o rei dos anões. E ele é extremamente corajoso. E ele sabe que aquele ser, ele vai destruir a galera toda se ele não ir lá e exterminar ele. Se ele for lá exterminar ele. Aí o que ele faz? Ele é muito pequenininho, gente. Ele é um anãozinho, ele é um anão. E esse ser, ele é gigantesco. Acho que ele tem metros de altura, assim. Ele é muito gigante. E ele surge do nada, debaixo daquele vulcão lá em chamas, pra cima do anão. E o anão pensa: cara, eu vou ter que encarar ele. Eu vou ter que resolver isso. Se eu não resolver isso, toda a minha raça vai ser exterminada. E aí ele se joga pra cima desse ser horrível, monstruoso. E aí quando eu vi essa cena, eu imaginei: gente, esses são os problemas. São os problemas que a gente coloca como se fossem monstros, como se fossem gigantescos. E nós somos os anões, nós somos aquele anão que precisa resolver esse problema, que precisa encarar. E para encarar o problema, é preciso muita coragem, mas principalmente saber quem você é. E ele sabia quem ele era, ele tinha certeza de quem ele era. E ele falava: só eu posso resolver essa situação, ninguém mais pode resolver, eu vou lá resolver. Ele pegou a espadinha dele, que era uma espada muito poderosa, foi lá e se lançou diante daquele bicho e conseguiu matar, conseguiu exterminar. Então, para que você consiga encarar a sombra, é preciso ter muita coragem. Para que você consiga resolver, superar essa fase da negreda, é preciso muita coragem. E precisa encarar esse problema de frente, essa situação. Colocar a luz sobre a sombra. Para que você possa se lançar, né, para que você possa transpor a próxima fase, que é da albedo, que é a fase mais clara, que você começa a purificar, que você começa a encontrar a luz no fim do túnel, né? Que o problema de fato ele vai se dissipando porque você está conseguindo resolver. Você está conseguindo sair desse inverno da alma, né? Então, eu agradeço muito porque você que pôde assistir, né, até o final, você que vai assistir posteriormente, que você consiga entender essa dinâmica, né, das 3 fases da alquimia psíquica, que começa com a negreda, que é a fase mais obscura, né, que é aquela fase que a gente não quer encarar, que é o inverno da alma, que é a floresta escura, mas que a gente precisa, né, de fato, colocar à luz essas questões para que a gente consiga resolver. E que você saiba que é possível encontrar a luz no fim do túnel. E semana que vem, quarta-feira, eu vou tentar fazer nesse mesmo horário, mas possivelmente vai ser às 9 horas, a gente vai falar sobre a albedo, que, como eu falei aqui, é a fase mais clara, né? Vai começar a purificar, de fato, o metal, né, que é a nossa alma, para poder transformar em ouro, para a gente conseguir encontrar a pedra filosofal, né? Que a pedra filosofal, segundo a alquimia psíquica, nada mais é do que a integração do ser, que é o nosso self, né, gente? A nossa alma. É o que a gente veio encontrar, de fato, nessa vida, né? Porque, como eu sempre digo, a gente não pode passar essa vida
em branco, né? A gente tem que significar alguma coisa, nem que seja para nós mesmos, mas para deixar pelo menos um legado de que a gente conseguiu. Então, um beijo para vocês que ficaram aqui. A gente se vê na quarta-feira que vem, gente. Valeu! Tchau, tchau. Obrigada.